Prepare-se para testemunhar um dos confrontos mais enigmáticos e espiritualmente profundos da Bíblia, o momento em que um homem lutou com o próprio Deus, não com um anjo, nem com uma visão, mas com a presença divina em sua forma mais tangível e misteriosa. Quem foi esse homem? Por que ele ousou entrar em combate com o Criador do Universo? E mais importante, como ele saiu dessa luta não apenas vivo, mas abençoado? Essa é a história de Jacó, um patriarca cuja vida foi marcada por intrigas, fugas e reconciliações. Mas nenhuma dessas experiências se compara à noite em que ele se viu frente a frente com o divino, em um duelo que testaria seus limites físicos, emocionais e espirituais. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse encontro, explorando cada detalhe desse embate que desafia a nossa compreensão da fé, da força e do propósito. Prepare-se para questionar suas próprias crenças e se inspirar com a coragem e a perseverança de um homem que lutou com Deus e prevaleceu. E se você busca fortalecer sua conexão com o sagrado e se aprofundar nas histórias que moldaram a nossa espiritualidade, inscreva-se no canal. Juntos, vamos desvendar os mistérios da Bíblia e encontrar respostas para as perguntas que ecoam em nossos corações. A história de Jacó começa com uma promessa divina, um legado abençoado por Deus a seu avô Abraão e a seu pai Isaque. A promessa de uma descendência numerosa e de uma terra onde fluiria leite e mel. Mas Jacó, desde o ventre, já mostrava sua natureza ardilosa, agarrando o calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú no momento do nascimento. Essa disputa fraterna seria um prenúncio dos conflitos que marcariam sua jornada. A rivalidade entre os irmãos se intensificou quando Esaú, o primogênito, vendeu seu direito de herança por um prato de lentilhas, em um momento de fraqueza e fome. Jacó, esperto e oportunista, aproveitou a situação para barganhar com o irmão, demonstrando uma astúcia que beirava a desonestidade. Essa atitude egoísta desagradou a Deus, que valoriza a integridade e a justiça. Com o passar dos anos, a tensão entre Jacó e Esaú só aumentou. Jacó, instigado por sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque, já idoso e cego, para receber a bênção da primogenitura destinada a Esaú. Essa traição familiar desencadeou a fúria de Esaú, que jurou matar Jacó assim que seu pai morresse. Rebeca, percebendo o perigo que seu filho corria, convenceu Isaque a enviar Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Harã, com o pretexto de encontrar uma esposa entre suas parentes. Na verdade, era uma fuga para salvar a vida de Jacó da ira de Esaú. Assim, Jacó partiu em sua jornada, levando consigo a culpa da traição e a incerteza do futuro. Durante a viagem em Betel, Jacó teve um sonho revelador, uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e a voz de Deus renovando a promessa feita a Abraão e Isaque. Essa visão divina trouxe conforto e esperança a Jacó, reafirmando que, apesar de seus erros, ele ainda era parte do plano de Deus. Ao chegar em Harã, Jacó foi recebido por Labão, que o acolheu em sua casa. Lá, ele se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de Labão, e concordou em trabalhar 7 anos para tê-la como esposa. No entanto, Labão o enganou, entregando-lhe Lia, a filha mais velha, na noite do casamento. Jacó, indignado, teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel, seu verdadeiro amor. Capítulo 2. O engano e a bênção. Jacó, enganado por Labão, viu-se preso a um casamento indesejado com Lia. No entanto, Deus, em sua misericórdia, abençoou Lia com vários filhos, enquanto Raquel permanecia estéril. Essa situação gerou inveja e amargura no coração de Raquel, que clamava por um filho que lhe desse alegria e significado. Enquanto isso, Jacó prosperava no trabalho com o gado de Labão. Sua habilidade e diligência o tornaram um homem rico, despertando a inveja de Labão
e de seus filhos. As relações se deterioraram e Jacó percebeu que era hora de partir, de voltar para a terra de seus pais. Deus instruiu Jacó a retornar a Canaã. E ele, temendo a reação de Labão, fugiu secretamente com suas esposas, filhos e rebanhos. Raquel, em sua pressa, levou consigo os terafins, ídolos domésticos de seu pai, sem o conhecimento de Jacó. Labão, furioso com a fuga de Jacó e o roubo dos terafins, perseguiu-o por 7 dias, alcançando-o na região de Gileade. A tensão entre os dois homens era palpável, mas Deus interveio, advertindo Labão em um sonho a não prejudicar Jacó. No encontro, Labão acusou Jacó de roubo e ingratidão, mas Jacó se defendeu, lembrando os anos de trabalho árduo e leal que havia dedicado a Labão. A verdade veio à tona, e Labão percebeu a bênção de Deus sobre Jacó. Os dois homens fizeram um pacto de paz, erguendo um montão de pedras como testemunho de seu acordo. Labão retornou para casa e Jacó seguiu seu caminho, rumo à terra de seus pais, levando consigo a experiência do engano e a certeza da bênção divina. Capítulo 3. O encontro com Esaú. Aproximando-se de Canaã, Jacó enviou mensageiros à frente para anunciar sua chegada a Esaú, esperando aplacar sua ira. Os mensageiros retornaram com a notícia de que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, o que encheu Jacó de medo e apreensão. Jacó, em sua angústia, dividiu seu povo e rebanhos em 2 grupos, pensando que, se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Ele orou fervorosamente a Deus, lembrando a promessa de proteção e pedindo livramento da fúria de Esaú. Naquela noite, sozinho e vulnerável, Jacó teve um encontro misterioso e transformador. Um homem lutou com ele até o amanhecer, e nesse embate, Jacó foi ferido na articulação da coxa. Ao amanhecer, o homem pediu para ser libertado, mas Jacó se recusou, dizendo: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Aquele homem, na verdade, era a manifestação de Deus, que mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. O sol nasceu, e Jacó, mancando por causa do ferimento, seguiu em frente, com o coração renovado e a certeza da bênção divina. O encontro com Esaú se aproximava, e Jacó, agora Israel, estava pronto para enfrentar seu passado e seu futuro. Esaú veio ao encontro de Jacó e, para surpresa de todos, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e chorou com ele. A ira de Esaú havia se dissipado, e o perdão e a reconciliação selaram o reencontro dos irmãos. Jacó e Esaú permaneceram juntos por um tempo, mas logo se separaram novamente, cada um seguindo seu próprio caminho. Jacó estabeleceu-se em Sucote e depois em Siquém, onde comprou um pedaço de terra. Capítulo 4. A tragédia em Siquém. A paz na vida de Jacó foi abalada por um trágico incidente envolvendo sua filha Diná. Diná, em sua curiosidade, saiu para visitar as mulheres daquela terra e foi violentada por Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe daquela terra. Siquém, tomado pela paixão, pediu a seu pai para conseguir Diná como esposa. Amor foi falar com Jacó e seus filhos, propondo um acordo de paz e casamento entre os 2 povos. Os filhos de Jacó, no entanto, planejavam vingança. Enganaram Amor e Siquém, dizendo que só concordariam com o casamento se todos os homens da cidade fossem circuncidados, como era o costume dos hebreus. Amor e Siquém concordaram, e todos os homens da cidade foram circuncidados. No 3º dia, quando ainda estavam sofrendo com a dor da circuncisão, Simeão e Levi, irmãos de Diná, atacaram a cidade, matando todos os homens, incluindo Amor e Siquém. Jacó ficou profundamente perturbado com a violência de seus filhos, temendo a reação dos povos vizinhos. Ele repreendeu Simeão e Levi por terem trazido desonra à sua família e colocado sua vida em perigo. Deus instruiu Jacó a ir a Betel e construir um altar a ele.
Jacó obedeceu, purificando seu povo de todos os ídolos estrangeiros e se estabelecendo em Betel, onde Deus renovou a promessa feita a ele. Em Betel, Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada. Jacó partiu de Betel, e ao se aproximar de Efrata, Raquel deu à luz seu segundo filho, Benjamim, mas morreu no parto. Jacó lamentou profundamente a morte de Raquel e a sepultou perto de Éfrata, que mais tarde seria conhecida como Belém. Capítulo 5. A bênção de Judá. Jacó continuou sua jornada, estabelecendo-se em Migdal-Éder. Lá, Ruben, seu filho mais velho, deitou-se com Bila, concubina de seu pai, o que enfureceu Jacó. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Isaque, pai de Jacó, morreu com a idade de 180 anos e foi sepultado por Esaú e Jacó em Manre, perto de Hebrom. A história de Esaú e seus descendentes é registrada nas Escrituras, mostrando o cumprimento da promessa de Deus de abençoar também a ele. A vida de Jacó foi marcada por bênçãos e provações, mas em todas as circunstâncias, Deus se mostrou fiel à sua promessa. Jacó gerou uma grande família, que se tornaria a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Entre os filhos de Jacó, Judá se destacou como um líder forte e corajoso. Jacó, em sua bênção profética, predisse que o cetro não se afastaria de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que viesse Siló, a quem os povos obedeceriam. Essa profecia apontava para a linhagem real de Judá, da qual nasceria o Messias, o Salvador do mundo. A história de Jacó, portanto, não é apenas a história de um homem, mas a história da fidelidade de Deus e do cumprimento de seus propósitos. Capítulo 6. José, o sonhador. Entre todos os filhos de Jacó, José era o mais amado, fruto do amor de Jacó por Raquel em sua velhice. Jacó demonstrava seu favoritismo por José, dando-lhe uma túnica especial, o que despertou a inveja e o ódio de seus irmãos. José tinha sonhos proféticos que o colocavam em posição de superioridade sobre seus irmãos, o que aumentava ainda mais a animosidade deles. Em um sonho, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu, e em outro, o sol, a lua e 11 estrelas o adoravam. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que apacentavam o rebanho em Dotã. Ao vê-lo se aproximar, os irmãos tramaram matá-lo, mas Ruben interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia. Quando José chegou, seus irmãos rasgaram sua túnica especial e o jogaram na cisterna. Enquanto estavam sentados para comer, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito e decidiram vender José como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime, os irmãos mataram um bode, mancharam a túnica de José com o sangue e a levaram a seu pai, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. Jacó, tomado pela dor, rasgou suas vestes e lamentou profundamente a perda de seu filho amado. José, vendido como escravo no Egito, foi comprado por Potifar, oficial da guarda de Faraó. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar, tornando-se seu administrador. Capítulo 7. A exaltação de José. A beleza e a integridade de José chamaram a atenção da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e a seu senhor, recusou-se a trair a confiança de Potifar, o que enfureceu a mulher. A esposa de Potifar, rejeitada, acusou falsamente José de tentar abusar dela. Potifar, acreditando em sua esposa, prendeu José na prisão, onde eram mantidos os prisioneiros do rei. Mesmo na prisão, Deus estava com José, e ele encontrou favor aos olhos do carcereiro-chefe, que o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. José interpretava os sonhos dos prisioneiros, revelando o significado oculto por trás das visões.
O copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, presos na mesma prisão, tiveram sonhos perturbadores, e José os interpretou corretamente. Para o copeiro, o sonho significava sua restauração ao cargo, e para o padeiro, sua execução, o que se cumpriu exatamente como José havia predito. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado, para que pudesse ser libertado da prisão. No entanto, o copeiro se esqueceu de José. 2 anos depois, Faraó teve sonhos enigmáticos que nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar. O copeiro-chefe, então, lembrou-se de José e falou ao Faraó sobre sua habilidade de interpretar sonhos. Faraó mandou chamar José, que interpretou os sonhos como uma previsão de 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou Faraó a armazenar mantimentos durante os anos de fartura para enfrentar a fome. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador de todo o Egito, dando-lhe autoridade para administrar o país e preparar-se para a crise. José, de escravo a governador, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, sendo chamado de Zafenate-Paneia. Nos anos de fartura, José recolheu grandes quantidades de mantimentos e os armazenou em celeiros por todo o Egito. Quando a fome chegou, não apenas o Egito, mas também as nações vizinhas, incluindo Canaã, sofreram com a escassez de alimentos. Jacó, em Canaã, ouviu falar que havia mantimentos no Egito e enviou seus filhos para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, em um teste de caráter, acusou seus irmãos de serem espiões e os interrogou sobre sua família. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Os irmãos de José, aflitos, confessaram entre si a culpa pelo crime que haviam cometido contra José muitos anos antes. Eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. José prendeu Simeão como garantia e permitiu que os outros irmãos voltassem para Canaã com mantimentos, ordenando secretamente que seu dinheiro fosse colocado de volta em seus sacos. Ao voltarem para casa, os irmãos encontraram o dinheiro em seus sacos e ficaram aterrorizados. Jacó relutou em deixar Benjamim ir ao Egito, temendo perdê-lo também. No entanto, a fome se agravou, e Jacó finalmente concordou em enviar Benjamim com seus irmãos ao Egito. Ao chegarem ao Egito, os irmãos foram levados à presença de José, que os recebeu com bondade e hospitalidade. José os testou novamente, preparando um banquete para eles e dando a cada um porções de comida, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Antes de deixarem o Egito, José ordenou que seu copeiro colocasse seu cálice de prata no saco de Benjamim e o dinheiro de cada um de volta em seus sacos. Quando os irmãos partiram, José os perseguiu e os acusou de roubo. O cálice foi encontrado no saco de Benjamim, e os irmãos, temendo o pior, voltaram à presença de José. Judá, em um discurso eloquente e comovente, implorou pela libertação de Benjamim, oferecendo-se como escravo em seu lugar. A compaixão de Judá e o arrependimento sincero de seus irmãos quebrantaram o coração de José. Ele não conseguiu mais se conter e revelou sua identidade a eles, chorando em voz alta para que todos na casa de Faraó ouvissem. José tranquilizou seus irmãos, perdoando-os pelo mal que lhe haviam feito. Ele explicou que Deus havia transformado o mal em bem, enviando-o adiante deles para preservar suas vidas e a vida de sua família. Faraó, ao saber da chegada dos irmãos de José, convidou Jacó e toda a sua família a se mudarem para o Egito, dando-lhes a melhor terra da região de Gósen para habitarem. José enviou carros e provisões para buscar seu pai e sua família. Jacó, ao ouvir que José ainda estava vivo e era governador do Egito, ficou atônito e incrédulo.
Mas ao ver os carros e as provisões, seu espírito reviveu, e ele exclamou: "Basta, meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra." Jacó, com todos os seus descendentes, partiu para o Egito. Deus falou com Jacó em Berseba, encorajando-o a não temer descer ao Egito, pois faria dele uma grande nação ali. Ao chegar ao Egito, Jacó foi recebido por José com grande alegria e emoção. Os dois se abraçaram e choraram longamente, um reencontro que selou a reconciliação familiar e o cumprimento dos propósitos de Deus. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, na região de Gósen, e a terra de Gósen se tornou a morada da família de Jacó. Os descendentes de Jacó prosperaram e se multiplicaram grandemente no Egito. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, proferindo profecias sobre o futuro de cada tribo de Israel. Ele reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque, de que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Jacó morreu com a idade de 147 anos e foi lamentado pelos egípcios e por sua própria família. José e seus irmãos levaram o corpo de Jacó para Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, junto com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que José pudesse se vingar deles, pois seu pai não estava mais vivo. No entanto, José os tranquilizou novamente, reafirmando seu perdão e cuidado por eles e por seus filhos. José viveu até a idade de 110 anos e viu os filhos e netos de seus filhos. Antes de morrer, ele profetizou que Deus certamente visitaria o povo de Israel e os faria subir daquela terra para a terra que havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. José fez seus irmãos jurarem que quando Deus os visitasse, levariam seus ossos consigo da terra do Egito. José morreu e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. A história de Jacó e José é uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através das falhas e fraquezas humanas. É uma história de redenção, reconciliação e da soberania divina sobre os eventos da história. A história de Jacó e José, entrelaçada com promessas divinas e desafios humanos, nos leva a uma reflexão profunda sobre a providência e o propósito de Deus. Jacó, o enganador que se tornou Israel, o príncipe que lutou com Deus, viu em José a continuidade de sua linhagem e o cumprimento das promessas feitas a seus antepassados. José, o filho amado que foi traído e vendido como escravo, ascendeu ao poder no Egito, tornando-se um instrumento de salvação para sua família e para muitas nações. A fome que assolou a terra de Canaã e forçou a migração da família de Jacó para o Egito foi, paradoxalmente, o meio pelo qual Deus preservou a descendência de Abraão e cumpriu sua promessa de fazê-los uma grande nação. No Egito, os israelitas prosperaram e se multiplicaram, embora também tenham enfrentado a escravidão e a opressão. A história de José, portanto, é um prelúdio à saga do Êxodo, a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. As palavras finais de José em seu leito de morte ecoam como uma profecia e uma esperança. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essas palavras apontam para o futuro, para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através dos séculos e das provações. A história de Jacó e José, portanto, não é apenas um relato do passado, mas uma mensagem de esperança para o presente e o futuro. É uma história que nos lembra que, mesmo em meio às nossas fraquezas e falhas, Deus pode usar nossas vidas para cumprir seus propósitos. É uma história que nos convida a confiar na providência divina e a perseverar na fé,
sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E assim, concluímos a saga de Jacó e José, uma história de luta e bênção, de traição e perdão, de sofrimento e exaltação, que ecoa através dos séculos como um testemunho da fidelidade e do amor de Deus.